Deus esteja com todos aqui presentes. Queremos apenas reiterar a palavra da nossa EBF. Próximo final de semana estaremos aqui envolvidos com a escola bíblica, não de férias, porque não é férias, mas talvez escola bíblica do feriadão, porque é um feriado, dia 12 de outubro. Começaremos no sábado às 15 horas. Já está tudo pronto. Falta agora a maior participação, a sua. Você vai até a sua rua, vai levar as fichas de inscrições. Nós vamos encher esse tempo aqui de crianças. Vamos falar do amor de Jesus a estas crianças. Vai haver conversões de vidas aqui. E essas crianças vão até as suas casas falar de Jesus aos pais. Esses pais vão vir, vão entregar-se a Jesus. E nós teremos uma igreja cumprindo a sua missão, que é a evangelização. Por isso, não deixe de participar. Diga para a irmã Janaína: olha, irmã Janaína, estou pronto para servir. Não sei em que posso ajudar, mas eu estou pronto a servir. Pode contar comigo. Meus irmãos, vamos desenvolver as atividades da nossa igreja. Lembre-se, é uma honra poder servir a Deus. Quando temos espaço para servir a Deus, isso é um motivo de alegria. Precisamos nos alegrar. Eu tenho espaço para trabalhar no som, então vamos fazer tudo que eu puder para trabalhar no som. Eu tenho espaço para tocar, então vou fazer tudo que eu puder para tocar. Por quê? É uma oportunidade que Deus te dá para trabalhar na causa dele. Portanto, se envolva nas atividades da igreja, porque você verá o seu crescimento espiritual. Quero agora convidá-lo a abrir as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, versos 1 a 12. Novo ou Antigo Testamento? Antigo Testamento. Capítulo 47. Um profeta maior ou um profeta menor? Maior. Vou te dar uma dica. Quando alguém fizer isso, você olha assim: se tem mais do que 30 capítulos, o profeta é maior. É pela quantidade de escrito, pelo volume do texto. Nós estudamos pela manhã Abacuque. Abacuque é um profeta menor porque tem apenas 3 capítulos. Agora Ezequiel tem vários. Então ele é considerado profeta maior. Ezequiel capítulo 47, versos 1 a 12. Peço que você acompanhe a leitura que será feita. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na sua mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos meus joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados, e era um rio que não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar, a não ser a nado. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, elas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimo peixe, porque essas águas
paz, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde El-Gedi até El-Egraim. E o seu peixe será um grande volume, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande. Mas os seus charcos ficarão, ou melhor, mas os seus charcos e os seus pântanos não ficarão doces, serão salgados. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Pai Santo, nós agradecemos pela leitura ora feita. Suplicamos que o Teu Santo Espírito aplique este texto em nossos corações, sugerindo mudança para uma direção de vida que aponte exclusivamente o Teu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. O livro de Ezequiel registra a atividade de um profeta longe da sua pátria. Ezequiel não estava mais nos arredores de Judá. Ele agora estava bem longe, numa terra chamada Babilônia. Se você olhar no mapa, uma terra chamada Mesopotâmia. Ali ele se encontrava. Não se encontrava por conta do acaso. Ele estava ali porque o povo do Senhor, desde o livramento que o Senhor havia dado lá no Egito, durante a caminhada para a terra de Canaã, começou a curvar-se à idolatria. Era um povo de dura cerviz, que na verdade havia sido liberto do Egito, mas o Egito ainda não havia saído de dentro de si. Todo aquele panteão de deuses, o povo carregava consigo, e abria mão de estar na presença do Senhor nosso Deus, para estar na presença desses deuses, deuses feitos de pedras, deuses feitos de paus, deuses feitos de qualquer outra coisa, mas deuses que não falavam, deuses que não andavam, deuses que não cheiravam. E como nós sabemos, uma das coisas que mais desagrada a Deus é dividi-lo com outro Deus, porque na verdade não existe outro Deus, só há um único Deus, o Deus Yahvé, o Deus, o Senhor nosso, o nosso Deus, aquele que nos livra, aquele que nos tira da condenação do pecado. Mas, meus irmãos, o povo não havia aprendido que deveria adorar ao seu único Deus. O povo não havia aprendido que deveria cultuar somente a Deus. Por isso, a cada dia mais se envolve com a idolatria. E nesse envolvimento com a idolatria, Deus passa a se afastar do povo. Logo, aquele povo que havia caminhado 40 anos pelo deserto e agora estava numa terra confortável, uma terra que manava leite e mel, não no sentido literal, mas no sentido figurado, uma terra boa para o plantio, uma terra em que ficava numa região onde todos que tivessem que ir a outros lugares teriam que passar por ali, uma terra que poderia sobreviver de cobrança de impostos de outros povos. Na verdade, tudo estava feito para que Israel fosse uma bênção nas mãos do Senhor. No entanto, Israel abria mão de estar no centro da vontade de Deus, de estar numa terra que manava leite e mel, para curvar-se a outros deuses. Nesse sentido, vem o Senhor então e resolve fazer com que Nabucodonosor, até então o rei de Babilônia, entrasse em Israel, entrasse em Judá e levasse todo o povo cativo para a Babilônia. Meus amados, ainda que a política de babilônica relacionada a povos conquistados fosse uma política amena, ou seja, Babilônia, ainda que fosse a senhora dos povos,
Junto aos rios de Babilônia, o povo de Israel se assentava e chorava, lembrando-se de Sião. Apesar de ter toda a liberdade para o